Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos continuar, portanto, o nosso semestre, né? Nós vamos estudar hoje, já entrando. Na semana passada a gente estudou, nas últimas aulas, a substituição das partes, dos procuradores, a sucessão das partes e dos procuradores. Hoje a gente vai entrar no estudo dos atores da ação judicial, mas dentro do Estado, quer dizer, aqueles que exercem funções ou cargos públicos. Basicamente, a gente vai estudar agora as questões relativas à atuação do juiz, dos magistrados, né? E também dos auxiliares do juízo. Nós estamos, portanto, a partir do artigo 139 do CPC. Há, na verdade, nesse artigo, uma relação de atribuições do juiz, ou seja, o que cabe ao magistrado na condução de um processo judicial, que deveres ele tem, que atributos ele tem. E, portanto, o 139 determina que o juiz dirigirá o processo, porque ele tem a direção, né, a presidência do processo. O juiz dirigirá o processo incumbindo a ele uma série de atribuições, de responsabilidades. E, portanto, ainda que seja um rol meio óbvio, ou seja, a gente aqui conversando poderia certamente quase que alcançar todas essas hipóteses apenas conversando. O Código, portanto, elenca esses atributos nos incisos do artigo 139. A primeira responsabilidade do juiz é, na direção do processo, assegurar às partes sempre um tratamento igualitário, igualdade de tratamento. A gente já teve a oportunidade no primeiro semestre de discutir como é difícil entender essa igualdade, porque a igualdade pressupõe que as partes ou as pessoas estejam em situações fáticas semelhantes. Porque nós não podemos tratar duas pessoas de modo igual se elas tiverem pressupostos fáticos diferentes. Nós já tivemos a oportunidade de discutir sobre isso. O que se espera, portanto, do magistrado é que consiga ponderar com muita exatidão eventuais diferenças fáticas que devem ensejar um tratamento diferenciado que retrate essa desigualdade e proporcione uma igualdade na condução do processo. Portanto, é possível e desejável que o juiz, estabelecendo essas diferenças fáticas, que podem criar problemas em relação a uma das partes pela sua desigualdade factual, que ele proponha uma condução do processo que reequacione, que reequalize essa desigualdade. Portanto, é possível que um juiz, por exemplo, conceda uma benesse a uma parte e não a outra, justamente porque essa determinada benesse foi ensejada a partir de uma desigualdade factual. Portanto, não é possível que a gente trate necessariamente sempre todo mundo do mesmo jeito, porque as desigualdades nos impõem um tratamento diferenciado. Portanto, é nesse plano que a situação tem que ser discutida. A responsabilidade do juiz é velar pela duração razoável do processo. A celeridade hoje é um princípio constitucional. A duração razoável do processo é um horizonte a ser buscado. E, portanto, o juiz não deve deixar que o processo se torne um amontoado de atos sem fim. É preciso que ele proponha um rito e um encadeamento que permita que o processo se desenvolva dentro de um prazo razoável. No inciso 3, a lei determina que o juiz deve prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e, portanto, indeferir postulações que são meramente protelatórias. Cabe ao juiz, na condução do processo, portanto, afastar qualquer tentativa que a parte tente imprimir ao processo que possa desvelar uma situação de afronta à dignidade. Portanto, procedimentos requeridos de modo absolutamente fora do contexto legal, requerimentos que sejam meramente de protelar o processo, devem ser reprimidos e impedidos pelo juiz. Inclusive, como nós vimos no primeiro semestre, aplicando a essa parte modalidades de punição, como as multas pela litigância de má-fé ou até as multas em razão dos atos atentatórios à dignidade da justiça. O juiz, portanto, preside com mão de ferro o processo. Voltamos em seguida.